Mas eu vou perguntar então para aqui pedir para o Rick falar para a gente sobre o histórico do projeto de lei, né? Como é que esta aqui já é uma demanda antiga das famílias educadoras no Brasil, já vem já de muito tempo, e o Rick tem participado durante todos esses anos aí desta, desta caminhada, dessa jornada. E então, Rick, fala pra gente um pouco sobre esse histórico do projeto de lei, até chegar no que a gente tem hoje aí nesse projeto que pode ser votado nesta semana, né? Ok, boa noite, Wesley. É uma alegria poder estar aqui hoje, né, com tantas outras associações, né? Eu acho que isso era um sonho de ver tantas outras famílias se organizando em associações. Vão chegar mais, mas ver o Diego aqui, está faltando ali a Paty, né, da FESC, essa turma maravilhosa de Santa Catarina, a Marcela e a Vanessa, representando aí a FAEDUSP de Sampa, o Fabiano Júlio, da Educdom, e como você falou, vão chegar mais pessoas, e até para aquelas pessoas que não sabem, hoje tem muitas associações, olha, o Vinícius está chegando aí representando a JHX, né, um órgão extremamente importante e parceiro nosso aqui no Brasil, parceiro da ANED, que tem nos ajudado aí durante todos esses anos. É bom, essa pergunta sua é muito boa, tá? E hoje, assim, eu quero, ao responder essa pergunta, passar mesmo a palavra para pessoas que vão poder, inclusive, explicar até com muito mais clareza qual é o cenário de hoje, por que você precisa saber do que está de fato acontecendo. Olha, se a gente for pensar que ainda em 1933 o deputado João Teixeira, o então deputado João Teixeira, apresentava um projeto de lei para regulamentar o homeschooling no Brasil, ano que vem faz 30 anos. Então, acho aqui muito importante para vocês que estão nos assistindo, para a todos aqui que estão representando famílias educadoras por esse imenso Brasil, mais uma falácia é dizer que esse assunto precisa ser discutido. 3 décadas de discussão já foi demais, já passou da conta, né? Vamos para 3 décadas de discussão, lá se vão aí 15, 16 projetos de lei, já perdi a conta, em uma proposta de emenda à Constituição. Nós viemos atuando, na verdade, nos últimos 11 anos, 12 anos, né? A partir de 2011, ainda era a PEC que estava engavetada, a PEC 444, de autoria do então deputado Wilson Pickler, e logo depois, em 2012, então, começava ali uma nova era, eu posso dizer, um novo momento de luta da educação domiciliar no Brasil, quando Lincoln Portela, então, apresenta o PL 3179/12. E, a partir dali, muitas coisas foram acontecendo nas 3 esferas de poder. Muitos desdobramentos importantes aconteceram, muitas pessoas se juntaram a nós, participaram, tivemos uma pausa ali, houve um momento em que a coisa ficou extremamente engessada no Congresso Nacional e nossos olhos se voltaram para o STF, ficamos aí com quase 2 anos de sobrestamento entre aí novembro de 2016 e setembro de 2018, quando houve o julgamento, e a bola foi devolvida ao Congresso Nacional, a bola foi devolvida, na verdade, ao Poder Legislativo. De lá para cá, muitas casas legislativas, municipais e estaduais aprovaram projetos de lei, prefeitos e governadores sancionaram projetos de lei pelo Brasil, e o judiciário derrubou a todos. E agora nós temos um projeto de lei que ainda é o 3179, ao qual foram apensados vários outros, agora está sob a relatoria da deputada Luísa Canziani, e nós entendemos que, em havendo, de fato, esse acordo para a votação, eu poderia dizer que nunca chegamos tão perto, tá, de ter uma lei federal aprovada. E é muito importante a gente entender nessa jornada, Wesley, até antes de eu passar a palavra para esses meus colegas, companheiros de luta maravilhosos que foram chegando e se juntando, né? Hoje nós
somos, poderia dizer assim, um grande exército na luta pela liberdade educacional, é muito importante que se diga que sempre batemos na tecla, embora tivéssemos esperança e fé, nunca tivemos ilusões. Sabemos como é a política no nosso país, como foi construída a Constituição Federal, como as leis são feitas, como é que se comporta o Congresso muitas vezes e o próprio Judiciário, como estão as instituições, e diante dessa perspectiva, desse cenário, na verdade, a nossa perspectiva nunca foi de uma lei excelente, mas uma lei razoável, ao menos. E o que significa ter uma lei razoável? Significa ter uma lei que não inviabilize a prática. Nós nunca defendemos a não aprovação de uma lei, jamais, embora alguns quisessem até nos acusar disso. Mas nós queremos, sim, uma lei minimamente justa para que essas famílias educadoras que hoje ainda se encontram no limbo jurídico e a questão dos processos na justiça, que tem aumentado cada dia mais, ela só não é maior pela própria incompetência do Estado em fiscalizar, porque nós temos um país realmente de dimensões continentais, com muitas diferenças. De fato, nós precisamos entender que o braço do Estado está ficando mais comprido. Nós, como movimento, eu posso dizer que somos, sim, um movimento consolidado. Eu costumo usar essa palavra, não sei se ela existe na língua portuguesa, mas imparável também. É um movimento que cada vez cresce. Acontecem coisas boas, o movimento cresce. Acontecem coisas ruins, o movimento cresce. É impressionante. Eu fico observando quanto mais pais nos procuram para falar que estão sendo denunciados, estão sendo processados, estão sendo perseguidos pelo judiciário, mais ainda pais também nos procuram na mesma intensidade ou maior, dizendo que estão fazendo a opção pela educação domiciliar. Então, eu penso que chegamos, sim, muito perto, precisamos estar aqui juntos, e aqui estamos, para desmistificar algumas coisas. Tá? Nunca fizemos terrorismo com as famílias, nunca vendemos ilusões, né? Sempre fomos muito claros, temos sido muito transparentes. Até mesmo os pais que resolvem tirar os filhos da escola, sempre dissemos a eles que existem riscos, sim, e fomos muito honestos sobre isso, mas sempre defendemos uma lei que não jogue essas famílias, tire elas do limbo jurídico e jogue elas na informalidade. Nós temos aqui pessoas que podem falar sobre isso, discorrer e explicar isso de forma muito melhor, mas eu quero que você, que está nos assistindo, seja um multiplicador. Você que está vendo, que você conhece alguém que não viu, que não assistiu a essa live, ela é uma aula, vai ser uma aula, tá? Sem falsa modéstia, vocês vão entender de fato o que está acontecendo. E com pessoas que têm ido a Brasília, que têm conversado com os políticos, que entendem o cenário, não pessoas que estão distantes, lucubrando sobre o que está acontecendo nos bastidores, inventando histórias hipotéticas e falando de coisas que não temos a menor chance de fazer qualquer tipo de previsibilidade. Tá? Então, assim, eu agradeço a oportunidade, Wesley, quero cumprimentar meus queridos amigos, que são pais educadores também. É bom que se diga que nós não falamos aqui como representantes de associação simplesmente. Quando abrimos a boca para falar de homeschooling, de educação domiciliar, nós falamos com o respaldo de sermos pais que educaram ou ainda estão educando os filhos em casa. A semana passada, há 3 dias atrás, na sexta-feira, nasceu o meu neto, meu primeiro neto, né? Filho de uma mamãe homeschooling. Então, assim, eu espero que quando ele estiver na chamada idade escolar, o nosso país esteja bem diferente a esse respeito, tá? E a minha filha e o meu genro não tenham que se preocupar com perseguição, não tenham que se preocupar com a justiça, porque no coração deles, eles entendem que vão fazer a educação domiciliar com ele. Eu quero que assim seja, tá? Então, muito obrigado, e agora eu devolvo a palavra a você, Wesley.